Olá, boa noite. Hoje nós temos a honra de trazer a Marina Cefato, do Aras Concorde, para trabalhar e conversar aqui um pouquinho com a gente sobre o cavalo, que é uma paixão de nós quatro. Então, Marina, por favor, apresente-se aqui para a nossa audiência, querida. Oi, pessoal, tudo bem? Boa noite. Meu nome é Marina, sou proprietária e veterinária no Aras Concorde. Hoje a gente trabalha com treinamento, hospedagem, reprodução, criação, um pouquinho de tudo. Então, nesses últimos 5 anos, desde que eu mudei para cá, a gente conseguiu evoluir muito nessa visão de como, né, manejar os cavalos. Então, hoje eu gostaria de trazer um pouquinho dessa experiência nossa aqui e tirar dúvidas e contribuir de alguma forma. Nossa, que maravilha! Conta um pouquinho como é que começou tudo. Eu já tive aí, seu Aras é simplesmente espetacular, os animais são super bem cuidados e você faz um monte de tarefas. Você monta, você é arqueira, você é veterinária, você é proprietária, você é nutricionista, você faz um pouco de tudo. Fala um pouco como é que é equacionar o seu tempo com tanta dedicação para tanta coisa legal que você faz. Sim, eu sempre fui assim, eu nunca gostei de ficar só em um quadrado, né? Eu tenho essa facilidade de multitarefas, então aqui eu consigo conciliar várias funções. A minha paixão por cavalo, eu nem sei dizer quando começou, não lembro, desde pequena. E eu sempre tive, assim, me comparando com as pessoas que eu convivia na minha hípica e na comunidade equestre que eu convivia, eu sempre me considerei uma pessoa um pouco mais sensível do que as outras, né? No sentido de me colocar no lugar do cavalo, de ficar imaginando o que ele está sentindo, o que ele não está. Então, eu sempre era aquela amazona que o professor falava, dá chicotada, e aí eu fingia que eu dava, mas eu não dava. Eu ia lá, eu desapertava a focinheira, meu treinador ia lá, apertava, eu ia lá e desapertava. Então, eu já sempre tive essa empatia, né? Essa sensibilidade em querer buscar, entender o que o cavalo estava sentindo, né? E com essa história toda, eu decidi, vou fazer veterinária, porque quero continuar trabalhando com cavalo. Então, me formei veterinária, trabalhei alguns anos com cavalo de esporte, mas por eu ser, né, mais sensível a esse ponto de vista do cavalo, eu acabei não me adaptando como veterinário de cavalos de esporte, porque o que acontecia? Eu via muitas coisas acontecendo que podiam ser evitadas. Então, eu via cavalos doentes, cavalos se machucando, condutas que eu não considerava legais. Então, era um meio que, para mim, começou a ficar um pouco pesado e falei, não, então, eu quero buscar outra coisa, eu quero buscar um lugar meu onde eu posso fazer as coisas do jeito que eu acho melhor e que eu possa mostrar para as pessoas que dá para fazer as coisas de outro jeito e ter resultados e ser feliz junto dos cavalos, né? Então, a minha intenção quando eu mudei aqui para o Aras foi essa, de ter um lugar que os cavalos fossem felizes e as pessoas também, né? E não só focar no esporte, só focar na competição, só focar nos resultados, igual eram os meios que eu costumava conviver, né? Então, o meu objetivo hoje aqui é esse, né? Mostrar que dá para fazer desse jeito. Ou seja, ir contra a maioria, que acredita ainda em alguns padrões de comportamentos que vão trazer resultado e trazem, né? Não deixam de trazer. Mas é aquela coisa, bem-estar tanto do cavaleiro como do cavalo, né? Então, é uma proposta muito legal. Eu também sou parceira da Marina. Toda vez que eu tenho oportunidade, estou lá no Aras Concorde. É um lugar que eu amo de paixão. E acompanho esse investimento que a Marina faz em todos os sentidos, de tempo, dedicação, amor, aquilo. É muito fácil, quando você entra no Concorde, você visualizar, sentir na pele isso que ela faz. Mas, Marina, uma coisa que poucas pessoas sabem, apesar de tudo, assim, principalmente que nem a Sandra, a gente estava conversando, né? Hoje, qual é a raça que você cria dentro do Concorde? Que pergunta difícil.
Olha, hoje eu vou fazer... principalmente, eu comecei na criação do cavalo brasileiro de pismo, né? Porque é o meio que eu cresci, né? Eu fazia prova de salto, fazia aula de adestramento. E por conta disso, apareceram algumas oportunidades para mim, para iniciar a criação. Então, eu iniciei no BH, mas sempre fui muito apaixonada por várias raças diferentes. Então, eu tenho crioulo, eu tenho de tudo. Um pouco de tudo eu tenho, porque é, eu gosto muito de experimentar, né, as diferenças entre cada raça. Cada uma tem seus pontos fortes. Então, eu sou suspeita, eu gosto de todos. Mas agora, recentemente, a gente começou a criação do Gypsy Cob, que é uma raça relativamente nova e mais nova ainda no Brasil, né? Que é um cavalo de tração leve, que a gente fala. Então, é um cavalo que não é muito grande, mas ele é um cavalo extremamente forte e extremamente dócil, né? Então, eles são conhecidos principalmente pelo temperamento deles. Então, nessa onda de querer um cavalo de cada raça, eu comprei uma Gypsy, aí eu me apaixonei por ela, me apaixonei pelo temperamento, comecei a ficar obcecada, pesquisando todos os cavalos Gypsy que eu achei no Brasil, e dentro disso surgiu uma oportunidade, né, graças a Silvana também, que foi uma pessoa que veio aqui no Aras fazer um dos nossos eventos. Então surgiu uma oportunidade de parceria e agora a gente começou a criar o Gypsy também. Legal. Muito bom. Eu adoro. Eu ia perguntar assim, dentro dessas várias raças, qual é a forma, qual é o perfil Marina Servato? Porque assim, como você traz várias raças, né? Qual que é o diferencial dos cavalos que você cria? Eu prezo muito pelo temperamento e pela conexão. Então, eu acho que isso é muito mais... Lógico que tem alguns componentes genéticos, né, que influenciam, que a gente fala de cavalos que tem mais sangue, menos sangue, mas eu acho que o manejo, o ambiente, o treinamento, eles definem muito, né, o temperamento desses animais. Então, até muito, eles acabam sendo muito parecidos nesse sentido, porque nossos cavalos aqui, todos gostam de estar com humanos, né? Então, eles gostam de carinho, eles gostam de conviver com a gente. Então, eu prezo muito pelo um bom relacionamento entre homem e cavalo, primeiro, e depois vem as outras modalidades. Então, a gente faz um pouco de tudo, a gente faz salto, a gente faz adestramento, equitação de trabalho, arquearia montada, então a gente faz um pouquinho de tudo. Mas eu sempre prezo por essa boa base, né? Uma boa equitação, um bom horsemanship, né? Com um treinamento com clareza, porque a partir disso a gente pode experimentar várias coisas diferentes. O Concorde é referência, né? Eu acho que assim, a primeira mensagem que ela falou é a mais importante. Eu também vim do esporte, é mostrar para o público que sim, é possível você participar de uma modalidade e ter um animal também super dócil, com temperamento fácil. Então, acho que essa é a primeira coisa. Mas, assim, a bandeira maior da Marina, e que eu acho que ela é conhecida, inclusive, é o bem-estar animal. Eu acho que é uma bandeira do Concorde, é uma bandeira da Marina. Hoje, no Brasil, quando fala de bem-estar animal, o Concorde é uma referência para todo mundo, é onde todo mundo vai apontar, olha, não sei se não faz, mas essa pessoa aqui faz, não é atrás dela que ela faz. Então, é por aí, eu acho que... Fala, Sandra. Ele diz assim, e como que um leigo percebe isso? Na característica dos seus cavalos, como que uma pessoa que não tem, assim, todo o seu conhecimento, né? Como que a gente pode perceber que esse cavalo tem, né, tem essa característica do bem-estar animal? Eu acho que fica muito nítido quando a pessoa simplesmente entra no pasto que os cavalos estão, porque aí eles dizem tudo. Eu já tive cliente uma vez que tinha medo de entrar no piquete das potrinhas BH. Aí eu falei, não, pode entrar, não tem problema. Não, mas elas são potrinhas, não são arisca. Não, as nossas não são. As nossas convivem com a gente desde pequena. Então,
as pessoas até ficam muito impressionadas que você entra no pasto e elas todos vêm pedir carinho, vêm chegar perto, cheirar. Então, dá para sentir que é um relacionamento diferente, né? Porque fica nítido que os cavalos gostam de estar ali, gostam de estar com você. E essa é uma experiência que é relativamente nova para mim também, né? Porque começou quando eu vim para cá e comecei a fazer as coisas diferentes. Porque eu tive cavalo a vida toda e por mais que eu cuidasse muito bem deles, eu nunca consegui ter um relacionamento tão forte com os meus cavalos como eu tenho hoje. E é por causa dessa evolução em como treinar os cavalos, em como se comunicar com os cavalos, em como fornecer, né, um ambiente que supra as necessidades deles. E dentro disso, eles ficam animais muito gostosos de conviver, né? Quando você traz isso, me vem assim, você está dizendo assim, é possível estabelecer um vínculo de segurança entre homem e cavalo. Sim, com certeza. Como leiga, isso fica muito forte, assim, eu escutando você falar assim, gente, isso é real, é possível e traz resultado. E não só resultado, a satisfação que eu tenho convivendo com os meus cavalos hoje é muito maior. Eu sou muito mais feliz junto com meus cavalos do que quando eu ia para a prova todo mês e ganhava tudo e levava troféu para casa. Era satisfatório? Era, mas não é só isso que existe, né? Se as pessoas enxergarem que tem outros meios, né, de você trazer essa satisfação ao conviver com os cavalos, então eu não preciso ganhar uma competição, eu não preciso ir para a prova para ser meu hobby, né? Então tem outras formas de você suprir essas nossas necessidades, né? Que a gente tem também quando a gente convive com os cavalos, a gente tem, né, algumas expectativas, a gente espera alguma coisa, né? E quando você foca em fornecer para eles o que tem de melhor, eles dão muita coisa em troca. E eu acho que é essa experiência que as pessoas precisam ter. E aí não. Temporal. Acho que travou rapidinho. É temporal lá. Dá para ver os raios caindo ali, né? Vamos esperar um pouquinho. Vamos sim. Não, Ô, Silvana, enquanto volta a conexão da Marina, talvez se ela conseguir sair e entrar de novo. Mas você acabou podia a contar luz. Um pouquinho Ela sobre... Ela falou que acabou a luz. Uau, como pode melhorar? Vocês dois que já estiveram lá no Aras Concorde, o que vocês poderiam dizer? Ela? Vou falar, se voltar, entra. Pronto. Fala. Você, Silvana, que costuma ir em vários espaços, tem cavalos, vários aras, qual que é a característica forte do Aras Concorde? O que você fala assim, aqui quando eu chego aqui, os cavalos me apresentam isso. Manejo. É assim, a Marina, ela preza muito por essa responsabilidade. Não existe, por exemplo, não existe um gerente que toma conta dos peões, nada disso. Existem 3 peões lá agora, por causa do número de animais, porque até então, há pouco tempo, eram só 2. A Marina, que é a treinadora, e a Duda, que é veterinária. Então, assim, ela preza muito pelo manejo, ela acompanha, as pessoas para trabalharem lá têm que seguir essa coisa do bem-estar, tem que ter consciência, ela explica, ela não barganha isso, o ponto pacífico para ela o manejo. E para mim, assim, quando eu trabalhei como gerente de áreas, que foi em 1996, faz tempo, hein? Por exemplo, eu sei exatamente isso depois de 30 anos. O meu patrão, quando eu entrei no Aras, que eu cuidava dos potros já de uma forma diferenciada,
Meu patrão falou para mim, olha, eu tenho um aras há 10 anos, eu nunca tinha passado a mão num potro. Como existem muitos lugares que o manejo é tão precário no sentido de eles terem essas crenças que potro é arisco e nem tentar algo diferente, o patrão, o dono do lugar nem chegava perto do potro. Entende? Então, quando eu vejo ela falou que está entrando de novo. Que eu acho que Ah, que bom. Não sei se ela vai conseguir, mas está entrando. Então, quando eu vejo essa realidade da Marina, ela é muito próxima do que eu vivi. Mas, no caso dela, já é algo que vem dela, né? Da patroa. Não é alguém que foi lá e ensinou ela como é que faz, como é que deixa de fazer. Não, é vamos dizer assim, é um protocolo que ela mesmo Desenvolveu. Poderia dizer assim, quando uma pessoa só traz uma ideia, é diferente quando, né, a pessoa que é responsável por tudo coloca como norma, coloca como regra geral, né? O resultado é outro. Bem-vinda de volta, Marina. Que coisa boa. Morar na fazenda é assim, chove, acaba a luz, cai a internet, mas faz parte. Com certeza. A gente estava falando aqui, né, a respeito de o diferencial. Eu, como uma pessoa de fora, encontro no Aras Concorde. E eu falo que é o manejo. Para mim, eu acho que a coisa mais assim que se destaca é o manejo. E eu fiz uma analogia aí da minha época, que quando eu fui gerente, o meu patrão, que já tinha Aras há 15 anos, sei lá, 20 anos, nem lembro mais, quando eu propus esse manejo que é muito parecido com o seu, ele me falou, e ele encostou num potro pela primeira vez, ele falou, nossa, eu nunca tinha passado a mão no potro. Ele achou aquilo assim fenomenal, né? E as veterinárias, elas adoravam ir no Carojone porque elas sabiam que não ia ter trabalho para pegar, para manipular, e isso faz total diferença. Sim, agora, é uma coisa, né, Marina, que eu estava explicando para ela, acho que agora você pode explicar melhor. Como você implementar isso dentro da sua propriedade com relação à mão de obra? O importante é que todo mundo esteja no mesmo barco, né? Porque não adianta só eu fazer as coisas do jeito que eu quero e não treinar meus funcionários para que eles entendam o porquê de fazer e como fazer. Então, tem que ser consistente. Todo mundo tem que entender como funciona, como faz, como não faz. Então, a mão de obra é essencial e vai precisar de um treinamento. Você vai precisar sentar com seus funcionários, explicar, é assim que faz, é assim que é melhor. A gente tem a Marininha, né, que trabalha especificamente com o manejo dos potrinhos, desde que eles nascem, para começar a formar esse relacionamento desde que o potrinho pisa no chão, né? Então não adianta também você exigir que o seu tratador que cuida da alimentação dos cavalos faça tudo também, né? Não tem como uma pessoa sem prática, sem treinamento, querer manejar os potrinhos, por exemplo. Então, precisa de uma mão de obra específica, qualificada, treinada para fazer cada parte específica do manejo, né? Então, é muito importante investir nisso, porque os resultados vão ser muito mais consistentes e muito mais satisfatórios. Sim. É uma construção em equipe mesmo, né? Não tem outra coisa. Mas, olha, o Aras Concorde tem muitas coisas que a gente pode falar, muitas. Tem o manejo, tem esses potrinhos maravilhosos, tem a parte de reprodução, que a Marina investe bastante em semes, em animais de qualidade. Tem esse impacto quando ela chega numa prova com um animal desse para competir, né?
Tem agora o dia de campo, que ela abre o Aras para as pessoas conhecerem esse outro universo. Tem o Beachless, que é a parte que ela monta sem embocadura. Tem o Barefoot, que ela tem vários cavalos que não tem ferradura. Tem um manejo de pasto, que tem uma simulação de ambientes, tem toda uma sociabilidade. Outra coisa que é muito legal também no Aras Concorde é que os cavalos vivem em grupos e tem toda uma série de formatos que a Marina, junto com a Marininha, até a Duda, acabam formatando para quê? Para que o animal se sinta o mais seguro possível. Tem muita coisa legal lá. Hoje tem se falado muito dessa questão da estabulagem, né? Porque antes era muito padrão os cavalos serem mantidos em baias 24 horas por dia, 23, sairia 1 hora para trabalhar, mas isso vem mudando bastante. As pessoas estão cada vez mais conscientes dessa necessidade do cavalo estar livre, se movimentar, né? Até saiu um trabalho recentemente, um trabalho científico comprovando que animais que têm essa liberdade de movimentação, que estão soltos em piquetes, eles têm uma tendência menor a sofrer lesões durante o esporte. Então, nas últimas Olimpíadas, teve uma equipe também que foi a equipe que ganhou o ouro, com cavalos que vivem nesse ambiente de piquetes soltos e sem ferradura. Então, isso tem mudado, isso está mudando, mas o que a gente tem que tomar cuidado é que tem que ser feito com consciência, com percepção, com sensibilidade, porque não adianta você abrir todas as portas, todas as cocheiras do açaí, porque largar os cavalos soltos e ver o que acontece. Não é bem assim, né? Assim como nós, eles têm diferenças de compatibilidade, então tem um cavalo que não vai gostar muito do outro, tem cavalos que podem ter desaprendido de como socializar com os outros cavalos. Eu já vi isso acontecer aqui com cavalos que chegaram desse ambiente muito isolado, muito fechado. Eles têm que reaprender a como interagir com os outros, a como se comunicar com os outros, né? Então isso tem que ser feito com muito cuidado e é feito com transições, né? Não é nada de uma hora para outra. A gente sempre faz transições quando um cavalo diferente chega, até ver que tipo de manejo, que tipo de grupo de cavalos, que tipo de estabulagem é melhor para ele naquele momento. E a gente vai fazendo essa adaptação gradativa, né? Porque é muito comum a gente ouvir, falam que eu preciso soltar meu cavalo. Eu solto ele na pista, ele fica desesperado, ele sai correndo, ele fica parado no portão relinchando, ele quer voltar para a baia. Ele não gosta de ficar solto. Não é que ele não gosta de ficar solto, né? É que ele está inseguro naquele ambiente, ele está isolado dos outros animais, então ele desaprendeu, né, como se comportar da forma que seria natural para ele. Então, a gente tem que tomar cuidado com esses julgamentos, né? Tipo, meu cavalo prefere ficar na cocheira. Olha, eu posso dizer que 99,9% de chance de não ser isso, né? De ser algum outro problema. Então, a gente tem que tomar cuidado em julgar através das nossas percepções como ser humano, né? Porque que nem hoje aqui tá chovendo, eu tô bem aqui em casa, quentinha, no coberto. Eu tenho certeza que a maioria dos meus cavalos estão lá na chuva, eles não estão nem aí com a chuva. Eles têm a opção de abrigo, eles têm a opção de se recolher. Então, a gente tem que tomar cuidado em transferir nossas necessidades para os cavalos, né? A gente tem que entender que o cavalo é uma outra espécie, ele tem necessidades diferentes da nossa. Não é porque tá 15 graus, eu tô com frio, então eu vou pôr capa no meu cavalo. Não, ele não tá com frio. Então a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de julgamento, né? E para isso, só estudando mesmo, observando os cavalos no dia a dia e tendo essa sensibilidade de estar avaliando o tempo todo, né, as mudanças que você tem feito. Então, não é algo fácil, é algo bastante trabalhoso,
Mas, assim, a diferença que a gente vê no comportamento dos animais é muito nítida. Então, eu já recebi aqui um garanhão que precisava ser sedado para colocar a ferradura. Ele saiu daqui, depois que ele foi vendido, um cavalo completamente manso, tranquilo, fácil de montar, fácil de casquear, fácil de conviver. Né? E o que é isso? É um manejo, é você ver de onde está vindo esse estresse, de onde está vindo essa reatividade e propiciar um ambiente que ele consiga desenvolver os comportamentos naturais dele e lidar ali com as situações da melhor forma possível. Vou fazer uma pergunta bem difícil agora. Que é uma coisa real que está acontecendo. Se eu tenho um cavalo numa hípica, num centro urbano, ok? E salto 80. E acredito piamente que é maravilhoso para o cavalo morar numa cocheira, porque ele come bem, ele se alimenta bem, ele é bem assistido, e tudo aquilo que você já conhece, porque você já frequentou bem esse ambiente. Como que você acha que a gente pode contribuir para essa pessoa e para esse animal, principalmente, para ele ter uma vida um pouco mais, vamos dizer, próxima da natureza? A vida de cavalo. Próxima à natureza do cavalo. Como eu poderia, Marina, explicar isso para uma pessoa que não tem conhecimento e que eu acho que até nunca parou para pensar a respeito disso? Tem gente que pensa diferente. A minha opinião é que a grande maioria das situações onde o cavalo esteja sofrendo algum prejuízo em relação à qualidade de vida dele, para mim, geralmente é por falta de conhecimento. Então, às vezes eu vejo as pessoas reagindo em rede social, falando com as pessoas, como se elas estivessem sendo cruéis. E eu não acredito nisso. Eu acho que, geralmente, na maioria das vezes, é falta de conhecimento. Então, quando a gente tenta abordar essas pessoas, a gente tem que ter uma delicadeza, né? Porque essas pessoas, elas realmente amam os cavalos delas, elas amam o que elas fazem, elas amam conviver com os cavalos. Então, para elas, às vezes é difícil de enxergar e de ouvir que talvez o que ela esteja fazendo não seja o melhor para o cavalo dela. E geralmente a primeira reação das pessoas é entrar na defensiva, ficar desconfortáveis, não te ouvir, né? Então isso tem que ser um processo muito cuidadoso, né? Porque tem gente que ouve, você está falando que eu não gosto do meu cavalo, mas não é isso, né? Ela gosta do cavalo dela. Então não é por isso que ela não está dando as melhores condições. Então eu sempre tenho muito cuidado em como abordar essas pessoas, tentar explicar, né, o ponto de vista do cavalo. Olha, o cavalo, de onde que ele veio, né? Da onde que ele evoluiu? Ele vivia em grandes pastagens, ele passava 14 horas por dia pastando e andando. Ele anda quilômetros e quilômetros por dia. E isso é uma das bases, uma das necessidades mais básicas do cavalo, né? Então, isso está sendo possível aqui nesse ambiente? Lógico que existe o ideal, né? Existe o que é viável. Hoje em dia, geralmente não é possível colocar um ambiente exatamente igual do que seria o natural dos cavalos, né? Mas a gente tem como buscar chegar mais perto disso. Então, proporcionar um espaço que ele consiga se movimentar, maior quantidade de volumoso para ele passar menos tempo ocioso na baia. Então, eu acho que a primeira abordagem tem que ser explicando sobre comportamento equino. E muita gente acha que sabe muito sobre comportamento equino. E eu acho que esse é o grande problema, né? Muita gente cresceu no meio do cavalo, cresceu criando cavalo, cresceu montando. E existem muitos
muitas verdades enraizadas que já não são verdade mais. A gente sabe que já não é mais assim. E então fazer esse reset e abrir essas pessoas para ouvirem, né, trabalhos novos e ouvirem coisas novas e fazê-las entenderem que aquilo que elas achavam que elas sabiam já não é mais aceitável, é um processo que tem que ser feito com muita delicadeza, muito jogo de cintura, né? Então, sem dúvida, no meio do cavalo, eu acho que o maior entrave para proporcionar uma qualidade de vida maior para os cavalos é essa ilusão de que a gente sabe o que a gente está fazendo. E muita gente ainda não sabe, né? Então, pior que a ignorância é essa ilusão do conhecimento, né? Então, a pessoa acha que sabe muito, porque as pessoas que sabem que elas não sabem, que nunca tiveram cavalo, às vezes é muito mais fácil você abordar esse tipo de gente e conversar com ela do que alguém que já tem cavalo há 20, 30 anos, né? Então, desconstruir isso tudo para construir de novo é realmente muito difícil. E eu gosto de agir pelo exemplo, né? De mostrar as coisas, como eu faço, como funciona para mim, mostrar que funciona, e a partir disso tentar atrair quem esteja interessado, né? Em me ouvir e aprender e mudar. Eu acho que dificilmente essas pessoas que acham que estão fazendo tudo certo e que sabem de tudo, eu acho muito difícil a gente conseguir acessar essas pessoas, né? Porque elas não estão preparadas para ouvir o que a gente tem para dizer, né? E abrir esse lado da escuta e delas, né, se interessarem a ouvir o que a gente tem para falar, às vezes é muito difícil. Falei que eu ia fazer uma pergunta difícil. E hoje o Aras Concorde, ele tem assim várias funções aí no meio equestre. Me falam assim, já que eles não estão perguntando, eu vou perguntar. Criar animais para esporte, fornecer agora, por exemplo, animais para atividades assistidas com cavalos. Conta um pouco assim, qual que é o objetivo dessa criação? Tá. Assim, meu objetivo sempre foi ser uma fonte de conhecimento e de experiência. Então, eu não costumo focar muito em uma modalidade, em um aspecto específico. O que eu quero fazer é mostrar que, independente da modalidade que você faça, independente da atividade com cavalos que você faça, tem como fazer isso e respeitar o bem-estar do cavalo. Então, o que a gente tenta? Por exemplo, a parte de criação. Eu crio 2 raças que são completamente diferentes uma da outra. O público-alvo é completamente diferente um do outro. Então, o cavalo BH é um cavalo de esporte, de alta performance. O cavalo Gypsy já é um cavalo de companhia, de passeio, para quem realmente gosta de estar junto do cavalo. Então, os públicos-alvos são bem diferentes. E o manejo e o treinamento funciona para as 2 coisas, para os 2 objetivos, né? Então, o que eu tenho tentado fazer é ser essa base de formação, no sentido de entender como fazer um manejo adequado, como fazer um treinamento adequado, para qualquer coisa que você quiser fazer com o seu cavalo. Então, seja salto, seja adestramento, ocupação de trabalho, passeio, cavalgada, atividade assistida com cavalos, a base é a mesma, e a base tem que ser bem feita, independente de onde você quer chegar, né? Então, a gente, inclusive, já teve bons resultados com os cavalos da nossa criação, na exposição do cavalo BH, por exemplo. Então, foi muito nítido o comportamento do nosso potro no meio dos outros potros dos outros aras. Então, é isso que a gente quer mostrar. Não tenho o que dizer. Quem viu o meu potro competindo lá no ano passado chamou atenção, falou, nossa, mas que coisa diferente, né? Então, é isso que a gente quer fazer, é mostrar para as pessoas
que dá para atingir nossos objetivos respeitando essa base, respeitando o cavalo como cavalo, e a gente não precisa prejudicar a qualidade de vida do cavalo de alguma forma para conseguir participar de uma competição, para conseguir participar de um esporte. Então, hoje o que eu mais almejo é isso, de ser a pessoa que eu precisei quando eu era nova e estava ali competindo, mas eu não tinha, né? Então, alguém para fazer curso, para me instruir, para mostrar as possibilidades, né? Porque você comentou do Beachless. Eu tinha uma égua quando eu tinha 12, 13 anos, que se eu tivesse passado para o Beachless, nossa relação ia ter sido muito mais fácil, né? A gente ia ter resultados muito melhores, ela ia ter sido uma égua muito mais feliz. Mas eu não tinha a experiência, eu não tinha ninguém para me mostrar esses caminhos, né? Então, eu prezo por isso, em ser o exemplo, em mostrar para as pessoas o que está acontecendo aqui, como a gente está fazendo as coisas, para servir de inspiração mesmo. Muito bom. Muito bom mesmo. E você também podia falar um pouquinho da mentoria que você dá. Eu mesmo sou um dos seus mentorados. Eu estive aí, fiquei uns 3 dias para fazer uma atualização sobre comportamento, sobre manejo. E isso é fantástico. Foi muito legal. A minha experiência foi maravilhosa. Fala um pouquinho, porque de repente tem alguém aqui nos assistindo e está querendo dar uma reciclada ou começar do zero. Então, como que essa pessoa faz? Que eu acho que isso é um trabalho muito legal. Para mim foi uma experiência super valiosa que eu aprendi na prática, né? Eu fui revendo as coisas, fazendo, e a gente foi conversando, e à medida que as coisas foram surgindo. Então, assim, não existia uma forma e estrutura, mas existia muita experiência, muito conteúdo. E isso eu achei espetacular. Fala um pouquinho disso, que de repente mais pessoas podem estar nessa mesma situação. Uhum. Sim. No começo, a gente fez alguns cursos teóricos, mas o que eu percebi? Que essa parte teórica a gente pode passar online, pode passar em aulas virtuais. Então, o que a gente está focando agora? Em abrir a nossa experiência prática, a nossa estrutura, para que as pessoas possam vir e conhecer e tirar as dúvidas. Então, a gente tem algumas opções, algumas agendas que a gente pode fazer como se fosse um curso personalizado. Então, o que você quer aprender? Eu tenho um Aras e eu gostaria de ter uma orientação, uma assessoria para saber qual que é a melhor forma de eu fazer meu manejo, de eu projetar minhas instalações. Então, a gente está aberto a receber essas pessoas, focar exatamente nas necessidades, nas coisas que elas querem aprender. Ou então alguém que, eu tenho interesse em aprender mais sobre Beachless, então vamos montar um curso personalizado para você que quer aprender sobre como montar sem embocadura, quais são os tipos de cabeçada, como que funciona a movimentação do cavalo, como que eu uso cada tipo de ferramenta. Então, a gente tem uma agenda agora bastante flexível de acordo com a necessidade de cada pessoa, e isso a gente pode fazer esse agendamento, pode ser 1 dia, 2 dias, 3 dias, né? A gente tem um chalé de hóspedes aqui no Aras, então e foi feito, né, para receber as pessoas. Então, a gente está gostando muito de realizar essas atividades. Tem sido uma experiência muito bacana, tanto para a gente, né, quanto para as pessoas que têm vindo de fora para conhecer. Maravilha, muito bom. Eu super recomendo. Adorei a experiência que eu tive aí. O chalé é maravilhoso e o Aras é simplesmente espetacular. Os animais super bem cuidados, super bem alimentados, tratados com maior amor e carinho, e realmente eles são super dóceis e super amorosos. É só chegar perto da cerca que eles já vão chegando perto e vão chegando cada vez mais, né? E é legal, sabe uma coisa que me chamou muita atenção também? Foi de ver a variedade, né, das pelagens e das raças, que aí você tem uma série de raças diversas, e é muito legal ver essa união, né, de todos juntos ali dentro daquele propósito.
claro que você tem mais o brasileiro de hipismo e agora o Gypsy também, mas tem outras raças também. E isso é muito legal, porque, de repente, se você aplica o mesmo manejo para todas as raças, de repente, você mostra e prova que é o manejo que funciona, não é exatamente essa raça que é mais temperamental ou que é essa que deixa de ser. E tem um trabalho também que eu acho que seria muito legal você trazer um pouco da sua experiência, que é quando algum animal sofreu algum tipo de trauma ou estava no outro tipo de aras e ele vai ser reintroduzido, ou ele é introduzido. Aí vocês têm todo um trabalho de reaprendizado, que eu acho que isso é um trabalho bastante, digamos assim, desafiador, né? Porque você tem que desfazer tudo que foi feito no passado para construir algo novo. E isso é bastante nobre, digamos assim. Sim, a gente já teve umas experiências super interessantes em relação a isso. A gente já recebeu vários cavalos que vieram desses sistemas de manejo que são bem diferentes do nosso, né? Então, principalmente estabulado quase 24 horas por dia. E alguns a transição foi simples, foi muito fácil. Então, os cavalos chegavam, a gente mantinha eles na baia, conforme eles estavam acostumados, né? E começava a soltar em piquetes, ver como eles reagiam. Se a gente via que eles estavam bem soltos no ambiente de pasto, de piquete, começava a testar, introduzir esses animais com outros cavalos, observar como eles interagiam, se eles tinham essa habilidade, né, de socialização, conseguiam se comunicar bem com os outros. E em alguns cavalos isso é fácil, isso é simples. A gente estipula ali qual seria mais ou menos um grupo de cavalos que ele vai ficar melhor junto, tamanho de piquete, e aí esse cavalo já é introduzido nesse sistema mais livre, né? Sem maiores problemas. Mas nem sempre é assim. A gente já recebeu um cavalo que a gente teve que ter um cuidado extremamente intenso em relação aos cascos, por causa do ferrajamento inadequado e estabulagem 24 horas por dia. Ele estava parado, não fazendo nenhum tipo de exercício, preso numa baia 3x3, sem se movimentar e sendo e usando uma ferradura que não estava adequada, né, para ele. Isso causou uma atrofia de cascos tão intensa que eu falo que o casco dele, quando a gente tirou a ferradura a primeira vez, ele parecia uma alface, ia saindo pedaços, assim. Caramba! Né? Então, foi muito complicado, porque a gente começou com o ferrajamento, né? Até hoje esse cavalo precisa desse suporte, né, de ferrajamento, mas conforme a gente foi abrindo o casco dele, né, porque o casco dele estava completamente atrofiado. Então, o casco do cavalo, né, é como se fosse um trapézio, né? Então, em cima é menor e ele alarga um pouco para baixo. O casco dele estava tão atrofiado que isso era o oposto. Então, ele era mais estreito na base do casco, na sola, do que na coroa. Então, era um caso assim gravíssimo. Então a gente teve muito cuidado na hora de começar a soltar esse cavalo. Então tem que ter esse cuidado de fazer tudo de uma forma muito gradativa, aos poucos. Ferrajamento ortopédico, teve que colocar resina porque não tinha onde pregar os cravos, porque a muralha dele simplesmente soltava pedaço. Então aí fica nítido, né, o quão prejudicial estava sendo o manejo que ele estava vivendo para a qualidade de vida dele, né? E isso só falando do casco, imagina tudo que esse cavalo passou psicologicamente, né, mantido nesse ambiente. Até um cavalo que hoje ele sabe tirar nó do cabresto, ele sabe tirar o cabresto da cabeça, ele sabe abrir a porta da baia. Então, então imagina, para ele conseguir ter aprendido tudo isso, né? Quanto entediante essa vida já provavelmente não foi, né? A gente teve um outro caso de um cavalo que ele foi desmamado e um potro macho com a intenção de ser mantido garanhão, e ele foi desmamado e a gente não tem certeza direito como foi esse manejo, mas
pelo que a gente entendeu do que a gente ouviu, né, da história do outro lugar, ele foi desmamado e mantido sozinho num piquete. Então, esse potro, não sei quanto tempo ele foi desmamado, 6 meses, 8 meses, 10 meses, mas desde o desmame até ele chegar aqui, que ele chegou aqui com 1 ano e meio, ele ficou sozinho em um piquete. Então, esse cavalo foi um caso extremamente delicado para a gente, porque era um cavalo que ele simplesmente não sabia como interagir com outros cavalos. Ele não sabia se comunicar. A primeira vez que eu soltei ele num piquete com outro cavalo, ele não tinha a menor ideia do que ele estava fazendo. Ele até trombava nos outros cavalos, assim. E os cavalos ficavam muito incomodados com ele, porque ele não respeitava o espaço pessoal, ele não sabia como chegar para cheirar os outros cavalos. Então, foi um cavalo que, coitado, ele sofreu muito, porque a gente priorizou em deixar ele com os outros cavalos, para que esses cavalos educassem esse animal, porque imagina, um cavalo de esporte, garanhão, com 1 ano e meio, grande, imagina o risco que isso não é para a gente se esse cavalo não sabe se comunicar, né? Então, não tem como a gente ensinar um cavalo a ser cavalo, ele tem que aprender isso com a espécie dele, né? Então, foi um processo bem complicado, longo, a gente teve que quebrar muito a cabeça, passamos muito estresse junto com ele também, né? Porque às vezes ele se machucava, levava coisa, levava mordida, mas foi um processo que ele precisou passar para entender, né? A respeitar os outros cavalos também. Mas é uma fase muito decisiva na vida do animal, né? Do desenvolvimento psicológico do animal. Então é um cavalo que, pro resto da vida dele, ele vai ser um cavalo um pouco com algumas dificuldades, vai ser um pouco diferente do que um outro cavalo normal. Hoje ele já está com mais de 4 anos, a gente teve melhoras bastante significativas para o manejo dele. No começo, até um dos meus funcionários levou um coice dele, mas por insegurança mesmo, né? Então, hoje já não temos nenhum tipo de problema nesse sentido, mas foi um caso bastante delicado, assim, mas a gente conseguiu resultados bastante bons. E nenhum tão grave quanto esse, mas já recebi mais 2, 3 cavalos que também tinham esses problemas de socialização, que não sabiam como conviver com outros cavalos, né? Então, ou ficavam muito agressivos, ou disputavam muito ali a comida, porque cavalos que estão acostumados à privação de recursos, né, eles acabam ficando mais dominantes em relação à comida, então eles podem ser mais agressivos em relação aos outros cavalos quando soltos no piquete. Então, isso é um processo que demora um pouco para eles entenderem, né, que não vai faltar comida, não vai faltar feno, tem pasto ali para todo mundo. Então, no começo eles demonstram alguns comportamentos mais agressivos ou até com medo, né, de interagir com os outros cavalos. E é muito legal a gente ver eles reaprendendo a ser cavalos, né? Então, hoje essas acho que são 3 éguas, são todas fêmeas, elas já convivem bem em pastos com outras éguas, uma delas já até teve potrinho, e é outra égua. Então, era uma égua que, quando ficava onde ela ficava, já tinha atacado 3 veterinários com mordida, coice. Hoje aqui, você chega no pasto, abraça o potrinho dela e tá tudo bem, né? Então, a mudança que a gente vê nesses animais é impressionante. E é muito satisfatório ver o resultado, né? De quando você proporciona um ambiente para o cavalo que ele possa ser cavalo, né? Que ele possa expressar os comportamentos naturais dele, o manejo fica muito mais fácil, fica todo mundo mais feliz, né? Em alguns casos, até no treinamento, a gente às vezes resolve problemas de treinamento só arrumando o manejo, né? Então, os resultados são nítidos, assim, não tem como discutir. Funciona e é importante. Então, quando a gente vê essas mudanças, eu tenho cada vez mais certeza que a gente está no caminho certo, né? E eu acho que isso tem muito a ver com o que você falou inicialmente, né? Tratar cavalo como cavalo, das pessoas jogarem as suas expectativas. Eu fico imaginando que essa pessoa que criou esse ponto, desde logo depois do desmame até a idade, sei lá, da adolescência dele, sozinho,
a pessoa deve ter imaginado, puxa vida, se ele tem um quarto sozinho para ele, com alimento e água, vai ser maravilhoso. Ele não tem que conviver com nada nem ninguém. Só que ele está tirando, ele está humanizando o cavalo e tirando a oportunidade do cavalo ser cavalo, né? Isso é muito legal de ver essa questão, né? Como as pessoas tratam os animais. Elas jogam todas as suas expectativas no cachorro, às vezes no gato. O gato não entra muito nessa onda, mas o cachorro às vezes entra. E o cavalo também. É um negócio muito louco. O gato não, o gato já espana e fala: olha, eu vou chegar junto quando eu escolher, porque do contrário não vai ter conversa. Já com o cavalo tem essa questão, né? De como a pessoa imagina que ele deveria ser. Igual você falou da questão do frio, né? Estamos aqui todos nós agasalhados ou num clima legal, lá fora está chovendo, está fazendo frio, nossa, vou cobrir, vou dormir com o cavalo. O cavalo está de boa lá, ele vai buscar. O lance é ter sempre pelo menos um abrigo, né? Para que ele, quando achar que é o momento, ele buscar esse lugar. Muito legal isso. Sim. Eu acho que essa é uma das grandes dificuldades, assim, em relação a fornecer uma qualidade de vida para os cavalos. A gente conseguir desenvolver esse raciocínio, né, de uma maneira racional mesmo, né, não tão emotiva, sem transferir as nossas emoções, as nossas necessidades para aquilo que a gente está vendo. Então, às vezes eu vejo isso acontecer, ou às vezes eu vejo as pessoas, sei lá, vendo uma foto na internet e tendo uma reação completamente desproporcional ao que realmente está acontecendo naquele ambiente. Eu vou dar um exemplo. Teve uma vez que eu compartilhei uma foto que eu achei engraçada, de um cavalo todo torto comendo grama embaixo da cerca do outro lado do pasto, né? E eu achei engraçadinho. Assim, não é a melhor foto para se compartilhar, hoje já não compartilharia de novo. Mas, assim, aquela foto queria dizer que aquele cavalo estava sofrendo, que aquele cavalo tinha altos prejuízos para a qualidade de vida, que aquele cavalo tinha baixíssimos níveis de bem-estar. Não, o que a gente tem que aprender a avaliar é descrever e enxergar o que está acontecendo ali naquele momento. Então, é um cavalo que estava tentando comer um verde que ele não tinha disponível, mas dava para ver lá na foto que tinha um monte de feno lá atrás, tá? E isso foi um gatilho para algumas pessoas de achar aquilo tão grave e tão ruim e trouxeram alguns sentimentos tão fortes para uma imagem, uma foto no Facebook que não significa nada sobre o dia a dia daquele cavalo, né? Então, são exemplos de como a gente tem que ser racional nessa questão. Então, o bem-estar, ele é algo muito dinâmico, ele envolve muitas coisas, né? E não é um momento, né? É a constância, é o dia a dia, é o que está acontecendo 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, não é fácil para a gente deixar de lado, né, as nossas emoções, as nossas necessidades e avaliar aquilo do ponto de vista do animal e ser racional e ver o que está acontecendo ali, né? Então, às vezes isso até acaba sendo um desserviço, né? Quando a gente tem essas reações muito desproporcionais a uma imagem, a algo simples que a gente vê, né? Porque a gente acaba gerando muita resistência frente às pessoas que a gente quer convencer de que aquilo poderia ser diferente, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado em abordar esses temas, principalmente com esse mundo aí de rede social. Eu me exponho muito, eu compartilho muito, eu mostro as coisas aqui no dia a dia, e já aconteceu muitas vezes das pessoas me julgarem, me questionarem, é aquela questão da vulnerabilidade, né? E as pessoas às vezes fazem umas interpretações muito malucas, assim, né? Então, não é fácil, né? A gente tem que ter muito jogo de cintura, a gente tem que ter acreditar muito no que a gente está fazendo, porque quando você começa a questionar, algumas pessoas se sentem ameaçadas ou até ofendidas, e já aconteceu várias vezes com a gente, delas virem me questionar e até fazer algumas coisas não muito legais. Então, é um processo difícil, né? E quando você começa
a enxergar, né? Quando você abre os olhos e aprende a enxergar essas coisas, não tem como você desaprender. Então, aquilo vai estar com você para sempre. Então, a partir do momento que você sabe que aquilo não está certo, quando você vê coisas não certas, isso vai te doer, né? Então, é até muito difícil para algumas pessoas que realmente prezam mais por bem-estar do cavalo continuar no meio do cavalo. Tem muita gente que desiste, tem muita gente que abandona, vai fazer outra coisa, porque elas sofrem tanto, vendo tanta coisa errada acontecendo, que elas não aguentam se manter nesse meio, né? Então, infelizmente, a gente tem muitas pessoas que entendem muito de cavalo, que gostam muito do cavalo, que poderiam estar ali contribuindo, mas que, por conta desse ambiente, elas não conseguem se manter ali. E isso, às vezes, é muito triste, né? Então, acho que a gente tem que pensar num jeito de, sim, mudar, tentar espalhar conhecimento, mas de uma maneira que seja um espaço seguro, né, para todo mundo, sem julgamento, sem críticas, porque eu não acho que seja a forma de a gente mudar as coisas. Eu acho que é só com muito carinho mesmo, amor pelo que a gente faz e sendo o exemplo. Muito Interessante que você bom. está trazendo, né, Marina, que você iniciou essa entrevista falando sobre empatia pelos animais, pelo cavalo, né? E agora que a gente está chegando aqui ao final, você traz a empatia pelo ser humano que lida com esses Sim, cavalos, né? Então, assim, sim, com certeza. Porque, assim, eu já faz alguns anos, né, que eu estou nesse meio que exige mais do humano em sim, relação a fornecer para o cavalo o que é melhor para ele. E às vezes chega a ser muito pesado para a gente. Por quê? Porque eu tenho muitos seguidores, eu tenho muitas pessoas que estão me acompanhando ali em rede social, Instagram, Facebook, que sabem muito, que são muito exigentes. Então, é, é engraçado porque às vezes eu acabo recebendo muito mais feedback, mais crítica do que pessoas que estão fazendo coisas muito piores e muito mais complicadas. E então, quando você entra nesse meio, você se coloca numa situação vulnerável e às vezes as pessoas não têm noção de como elas estão afetando, né, o seu trabalho, o trabalho dos outros. Então, eu vejo muitas pessoas que querem, eu quero ajudar, eu quero ajudar a mudar a comunidade equestre. Como você vai fazer isso? Tem gente que acha que é sair falando quando ela vê alguma coisa errada no Instagram, sair comentando e apontando e falar, isso está errado, isso está certo. Eu não acho que esse seja o caminho, né? Porque eu acho Não que as agrega, reações né? geralmente não agrega e geralmente as reações que a gente tem quando a gente vê um vídeo na internet, elas não são proporcionais e não são compatíveis com o dia a dia do que aquele animal vive, né? Como que você consegue julgar a qualidade de vida daquele animal por uma foto ou um vídeo de 1 minuto? Lógico que tem situações extremas, né, de abuso e tudo mais. Mas às vezes eu vejo uma indignação frente ao que as pessoas veem desproporcional, né? Então, será que não valeria a pena a gente gastar, né, essa nossa energia em construir coisas, em mostrar exemplos legais do que desperdiçar essa energia, às vezes desanimando outras pessoas, né? Porque não é fácil ficar ouvindo opiniões, né? Ouvindo gente apontar o dedo para o que você está fazendo, né? Eu já passei por isso muitas vezes e não é algo que te motiva a melhorar, não é algo que te motiva a fazer as coisas diferentes, é algo que te desanima, né? Então, do mesmo jeito que eu treino meus cavalos, eu acho que as pessoas deviam se treinar também, né? Então, a gente quer fazer com que os cavalos, durante o treinamento, se sintam bem e que sejam motivados, né? Que quando eles fazem as coisas certas, a gente motivar esses animais e recompensar esses animais. E não ficar punindo cada coisa que eles fazem de errado, né? E eu acho que para as pessoas é a mesma coisa. Então, a gente funciona da mesma forma, né? Então, eu realmente acredito que o caminho seja
seja esse, da parceria, da inspiração, né? E não das críticas e de ficar procurando os defeitos da coisa que a gente está vendo. Porque aí você se coloca num lugar de muito ruim até para você mesmo, né? E aí eu vejo muita gente que não dá conta, que desiste, que sai da comunidade equestre. Então eu acho que a gente tem que focar principalmente em criar essa comunidade equestre de uma forma harmônica, né? Se a gente não está em harmonia entre nós humanos, que somos todos seres da mesma espécie, a gente fala a mesma língua, como que a gente vai querer entender um cavalo, né? Então, eu acho que quando eu vejo pessoas se desentendendo, eu fico pensando, nossa, cara, ela não está entendendo uma pessoa da mesma espécie, será que ela vai conseguir entender o cavalo dela? Porque... que coisa, A gente né? vê isso, né? Assim, quando vê uma crítica exagerada, né? Mas para quem será que é, né? Quando é exagerado, não é pessoal, né? Então, assim, nem sempre dá para encarar aquilo como pessoal. Na maioria das vezes, não dá para encarar como pessoal. É mais uma projeção do que o nosso Mas exercício de tolerância, né? Com, Sim, com com algo que é certeza. fora do... Mas a maioria não tem essa consciência e aí pega pessoas que estão contra a massa e aí é difícil mesmo. Eu sei também porque eu acompanho muito esse ambiente equestre. Algumas situações é que eu tenho muita preguiça de perguntar, responder, eu não dou conta. Mas às vezes é algo que estou um tempo, que nem faz pouco tempo eu vi uma postagem de uma pessoa acabando com a outra por causa de uma situação, um vídeo, um pedacinho de vídeo, e ela... Porque, assim, tem gente na internet que precisa fazer conteúdo. Então, é uma escolha. Ela procura um conteúdo que vai polemizar. É uma forma. Ok. Mas aí eu compactuo com tudo que a Marina falou e não sou uma pessoa que vou buscar briga. Não é a minha característica. Eu pago uma boiada para sair da briga. Só que aí eu me posicionei de uma forma bem tranquila. Eu vi o vídeo, vi a pessoa lá fazendo um negócio com um cavalo que não é legal, mas aí eu fui um pouco também fora da massa. Enquanto estava todo mundo metendo o pau na pessoa, eu peguei, fui lá e pus um comentário assim: eu acho que o que ela está fazendo realmente é ruim para o cavalo, mas eu também acho que a gente pode ter um olhar para essa pessoa, porque se ela está fazendo isso com o cavalo, imagino que como deve ser a vida dessa pessoa. Então, eu trouxe esse outro olhar. Aí a pessoa até falou para mim que, ok, que ela sabe disso, mas que o objetivo ali era defender o animal. Aí eu não respondi mais, porque também eu não vou entrar não faço questão de participar desse tipo de coisa. Mas é incrível como, quando a gente faz algo diferente ou fora da massa, com certeza você fica bem visível e está super sujeito a ter esse problema que nem às vezes a Marina tem, que as pessoas falam coisas que não nada a ver. Tem uma outra pessoa que eu quero trazer aqui, que é a Bia, que eu adoro, eu amo o trabalho dela, também vai muito lá no Aras Concorde. É uma menina super jovem e tem uma sensibilidade absurda. Só que não é fácil estar nesse lugar, né? Dela propor algo diferente do normal, da massa. Então, claro que ela vai sofrer mais dificuldade. Eu, quando comecei no cavalo, em 1995, eu era praticamente uma das poucas mulheres que mexia com doma. E todo mundo fazia altos julgamentos. E eu só consegui sobreviver porque eu era flexível. Eu batia, mas eu não batia de frente. Não, acho que eu também teria desistido. Mesmo assim, um dos fatores que fez eu desistir do mercado do cavalo foi essa competição que fica insana e o cavalo acaba não sendo prioridade, principalmente na minha época, isso fazem 20 anos atrás. Então, quando eu vejo a Marina participar de competição, que nem ela levou o cavalo dela, né? Fez uma apresentação linda,
num ambiente que eu conhecia 20 anos atrás, eu sei o quanto é desafiador. Então, as coisas estão andando. Elas, apesar de tudo, estão andando e a gente tem que agradecer pessoas como a Marina aí, que tem essa bandeira do bem-estar e com sangue no olho para sobreviver, encarar e seguir e fazer do mundo do cavalo melhor, com certeza. Muito bom. Maravilha, então. Então, Marina, muitíssimo obrigado por estar aqui conosco, esse papo maravilhoso. E antes de encerrar, eu queria que você respondesse uma questão. Para quem está começando agora, o que é que faria? Digamos, estou querendo ter um cavalo. Como é que eu me movo nesse sentido? Eu não tenho aras, eu tenho um local para guardar, como que eu faço? Porque tem muita gente que me pergunta às vezes, olha, então, como seria ter um local e onde eu pudesse ter esse animal para visitá-lo eventualmente? Uhum. Acho que o primeiro passo é você buscar pessoas que pensem como você, né? Que tenham o mesmo objetivo que você. Então, buscar um lugar para deixar seu cavalo ou pessoas do meio que estejam ali disponíveis para te fazer indicações e ir atrás de primeiro entender o comportamento do cavalo. Hoje, online, a gente tem várias opções de pessoas muito boas, que podem assessorar e dar cursos. Então, eu acho que é estudo. Tem que ter muita pesquisa, muito estudo e tentar se rodear das pessoas certas, né? Porque hoje a gente tem muita informação disponível na internet. Então, não é fácil a gente conseguir selecionar o que é realmente bom e o que não é, né? O jeito mais fácil de você saber se é aquilo que você quer é conhecer os cavalos do ambiente, conhecer os cavalos que as pessoas treinam, porque eles vão te contar tudo. O cavalo, ele não mente. A pessoa, ela pode tentar esconder, pode tentar omitir algumas informações, mas o cavalo dela não vai mentir. Então, observar como esse cavalo é no treinamento, observar os cavalos da hípica, do ambiente que você está pensando em conviver ali, eles vão te dar todas as respostas sobre como é o manejo do lugar, como que é o manejo do ambiente, né? Então, não é fácil, né? Tem que ter muita dedicação, tem que ter muita paciência, né, para pesquisar e encontrar as pessoas que estejam abertas ali para fazer as coisas diferentes. Mas eu tenho visto que isso tem mudado muito. Cada vez mais eu vejo pessoas, começo a seguir pessoas no Instagram que eu falo, nossa, que legal, essa pessoa está fazendo um trabalho bacana. Então eu tenho ficado muito feliz em ver que as coisas realmente estão mudando, né? E quem não buscar se atualizar, não buscar a aprender e evoluir, uma hora ou outra vai acabar ficando para trás, né? Então, eu estou muito otimista em relação à comunidade equestre nos próximos anos. Maravilha, então. Gratidão, querida. Um abraço para vocês e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, boa noite. Boa noite. Boa noite.